Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Nós damos graças a Deus por podermos estar na casa dele. Amém. Todos abriram? Amém? Uma exortação do apóstolo Paulo, ele diz assim, todos acharam? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Podemos assentar. O progresso sempre foi um plano de Deus para o seu povo, sempre. No entanto, que uma das bênçãos que Deus deu a Adão e Eva no Éden foi: crescei e multiplicai-vos. Foi uma das bênçãos que eles receberam. E a preocupação do apóstolo Paulo no meio dos cristãos é que houvesse a estagnação recorrente de uma letargia, de uma situação decrescente ou que não houvesse o crescimento necessário. O nome da mensagem, ele faz muito jus àquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre maturidade, um caminho desértico. Por quê? Porque nós temos a tendência, o hábito de percorrermos vários caminhos na nossa vida. Mas quando você olha para a maturidade, poucas são as pessoas que estão andando por este caminho de amadurecimento, de crescimento. Por quê? Porque custa. E nós não queremos nada que nos custe. Não queremos que saiamos do nosso conforto, nós não queremos que entristecer, nós não queremos chorar, nós não queremos decepcionarmos, nós não queremos nos frustrar, nós não queremos encarar a nossa realidade. Então a maturidade é um caminho imprescindível e necessário para o cristão, mas pouquíssimo percorrido. Os cristãos, eles não percorrem o caminho da maturidade. E a maturidade, ela advém do crescimento, né? Uma criança é uma criança. Conforme ela vai crescendo, ela vai se alimentando, ela vai crescendo, fisicamente falando. E então ela vai se tornando uma pessoa adulta. E com isso, ela vai adquirindo algumas responsabilidades. E dentro dessa responsabilidade, ela vai tendo que ter maturidade emocional para que ela possa dar conta daquilo que está sobre ela. Traduzindo isso para o cristianismo e para o evangelho, nós nos alimentamos da palavra, comemos da palavra, nós aplicamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, e com isso nós vamos ficando fortes, e nós vamos assumindo responsabilidades no reino de Deus, como filhos de Deus, e então nós vamos sendo pessoas maduras, amém? Quero que você vá comigo no primeiro exemplo, em 1 Samuel. Primeiro exemplo de pessoas imaturas, que não crescem nunca. Que bom que se nós, depois que alcançássemos a maioridade, todos nós chegássemos a uma idade madura. Mas não é isso que acontece. 1 Samuel, capítulo 1, você fala de Ana, Penina e Eucana. E eu quero falar sobre Ana. Você já abriu 1 Samuel, capítulo 1? Na época, Eucana tinha 2 mulheres, você sabe bem disso. Nunca foi a vontade de Deus isso aí. E ele tinha Penina, que era uma mulher, vamos dizer assim, normal, uma mulher que, na época, a importância de ter filhos, né? E ele tinha Ana, que ele amava muito. E é muito interessante quando você ama uma pessoa, né? Você ama. Penina havia dado para Eucana aquilo que ele precisava de filhos.
Mas Ana não, Eucana amava Ana, mesmo ela não dando o que ele precisava. Esse é o verdadeiro amor, não é verdade? Que eu estava dizendo aqui, o amor de doação, que não exige, que não pede nada. Esse é o verdadeiro amor. Um amor, vamos dizer, de passagem, que está muito escasso nos dias de hoje. Hoje as pessoas assim, me ofereça o que eu quero, que eu te amo. Quando você para de oferecer o que a pessoa precisa, o amor murcha. Está bem assim a situação. Mas não era esse o quadro na vida e na família de Eucana. Eucana amava Ana. Só que Ana, ela tinha um problema. Ela era uma mulher estéril. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente dos sacrifícios, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Eu vou falar para você vários tópicos e situações de pessoas imaturas. Primeiro, eu vou falar sobre várias situações, personagens, e todos eles eu quero enfatizar essa área. Pessoas que não conseguem assumir sua falta, sua carência, sua fraqueza, sua necessidade. Primeiro passo para a maturidade é você assumir o que você não pode. É você assumir o que você não tem. Eu não falo de assumir sobre conformidade. Eu não falo de assumir sobre você não fazer nada a respeito. Eu falo de assumir, de você ser maduro o suficiente em chegar a uma grande conclusão, em dizer, eu não sou assim. Agora, quando alguém chega para você num diálogo, numa conversa, numa discussão, abordando os seus defeitos, abordando a sua debilidade, a primeira coisa que você faz é sair na defensiva. Mas e você? Então, pessoas imaturas, é impossível você dialogar com elas. Por quê? Porque quando você aborda a falta, a falha dela, a primeira coisa que ela faz, ela sai pela tangente. Ela diz, mas você é assim, você fez isso, você fez aquilo, você é a palavra, agora está comigo. Espera aí. A primeira expressão de maturidade é você entender o que você não tem. O que você não é, o que você não pode, o que você não consegue. Por quê? Porque quando você não assume isso, quem vai sofrer é quem te ama. Pessoas frustradas, pessoas que não assumem suas debilidades, suas fraquezas, o que ele vai fazer? Ele vai atacar quem ele ama. Ele vai fazer sofrer o que está bom na vida dele. Ele vai conseguir estragar as coisas boas da vida dele. Por quê? Porque, consequentemente, quando eu não reconheço minhas fraquezas, minhas debilidades, passo por cima, finjo de conta que elas não existem, começo a me superar na minha área positiva, começo a me dedicar na área positiva, esquecendo da minha área desértica, esquecendo daquilo que eu não sou, não posso, não consigo. Você não vai mudar nunca, porque no que é bom você, claro, consegue ser melhor ainda, mas no que você não é bom você vai ficar pior. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou dizendo que nós temos o hábito de abandonar nossas fraquezas. Se até o Espírito Santo, uma das funções dele é interceder pelas nossas fraquezas, como é que eu posso, como filho de Deus, abandonar as minhas debilidades? As áreas das quais eu não consigo nem estar numa situação boa, que dirá ótima. No que você não é bom? O que você não consegue? E por que você ainda não consegue? Porque não existiu da sua parte dedicação, não existiu da sua parte afinco, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas evidenciam a sua parte boa, fazendo você se sentindo um gigante da situação. Eu sou trabalhador. É trabalhador, mas é impaciente. É trabalhador, mas não é carinhoso. Mas a pessoa que está ao seu lado é outro mendigo, que se basta dizendo, meu cônjuge é trabalhador, mas não é carinhoso, não tem importância, mas não é carinhoso, não tem problema, mas não é educado, também não tem problema, mas não é manso, não tem problema. Nós estamos numa sociedade de doentes dando diagnósticos para doentes.
Pessoas doentes dizendo, não, não tem problema, pode continuar assim. Não tem problema, pode continuar dessa maneira. É isso que tem acontecido conosco. E as pessoas vão se adoecendo cada vez mais. Cada vez mais. Por Deus que Ana tinha alguém que a despertasse. Meu marido leva café na cama. Meu marido, minha esposa, ela faz de tudo. Ela traz os sapatos, só falta calçar nos meus pés, mas não é fiel. Mas porque te dá um ambiente confortável, você cega para a realidade. Isso é um absurdo acontecer no nosso meio. Nós que somos cristãos, que sabemos que Jesus Cristo é o caminho e no meio a verdade. Se não houver a verdade, eu não chego à vida. O que acontece conosco? Ana não conseguia admitir a sua esterilidade. Ela era estéril, ponto. Ao invés dela nutrir um sentimento que pudesse levá-la, seja ele qual fosse, levá-la a uma cura, ela resolveu alimentar-se de emoções negativas. Por quê? Porque a sua rival a irritava. Por que irritava? Porque Ana não assumia a sua fraqueza. Quando coisas irritam você, as coisas que irritam você é um sinal do que você não tem. As coisas que irritam você, você fica irritado com isso, com aquilo outro, olha para dentro de você, é porque você tem falta. São sinais que Deus nos dá, são sinais que Deus nos dá, sinais que Deus nos dá, e nós fechamos os olhos para isso. Por quê? Porque é muito mais confortável, é muito melhor para mim e para você olharmos daquilo que somos bons e nos gabarmos disso e alimentarmos os que nos rodeiam das coisas que temos de bom. Só que o que temos de bom, Deus passou por ali. Deus reestruturou, Deus formou, Deus abençoou. E onde é que Deus está? Deus está naquilo que não é bom. Deus está naquilo que nós não conseguimos. E é por isso que muitas pessoas têm se distanciado de Deus, porque ele acha que Deus está nas áreas já prontas. Não, que Deus está nas áreas que já estão frutificando. Não, Deus está naquelas áreas desérticas, secas, onde não há nada. Deus estava na esterilidade de Ana. Ele estava à espera de uma mulher quebrantada, de uma mulher que reconhecesse o que ela não tinha e orasse a Deus e clamasse ao Senhor. Deus está à sua espera nas áreas desérticas da sua vida, aonde não existe fruto, aonde não existe condição de você se dar bem. É ali que Deus está esperando você, esperando seu despertamento, seu arrependimento, sua contrição. Você vê muita gente contente dentro da igreja, feliz da vida. Feliz da vida e não é espiritual. Feliz da vida e não tem nenhuma sabedoria. Feliz da vida. Por que feliz da vida? Porque tudo o que interessava era o dinheiro. Prosperou, pronto, feliz da vida. É o happy hour constante. Por quê? Porque tudo que valorizava conseguiu. Mas o que interessa a Deus não é interessante a Ele. Os crentes são felizes porque são superficiais. Porque alcançou a... Então são felizes. Mas são inúmeras as coisas que eles não são bons. São inúmeros frutos que eles não liberam. E mesmo assim eles são felizes. Por quê? Porque são cegos. São cegos. E aí eu tenho um doente do meu lado... E eu diagnostiquei ele como bom, e ele me diagnosticou como bom, e está tudo certo. Você não frutifica o que precisa, e eu não o que preciso, nós só fazemos aquilo que dá, está ótimo, fechou, passou a régua, acabou. Vamos viver assim o resto da nossa vida. A questão é, eu vou para onde? Quando eu morrer, eu vou para onde? Essa é a grande questão. A Bíblia diz assim... Versículo 6, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana recebia uma parte excelente de seu marido, e aquilo não lhe bastava, ela não se bancava naquilo, ela queria ter filhos, ela queria ser mãe, e ela não se sentia melhor porque era a preferida. Ela enxergava
e o que ela queria, e o que ela, ao invés dela usar aquilo que ela tinha para levá-la aquilo que não tinha, ela optou a não fazer festa. Você sabe que os sacrifícios da época eram festas. Quando eles se reuniam para sacrificar o Senhor, eram festas, faziam festas. E a Bíblia diz que quando eles subiam a Siló, naquele tempo Siló era o centro da adoração, e eles subiam a Siló para poder sacrificar, Ana ficava triste, não comia, porque ela não se sentia feliz. Ela estava mal. A Bíblia diz no 7, assim ele de ano em ano fazia, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Eu queria perguntar uma coisa para você, só fazendo um paralelo ali. Você é uma pessoa completa na casa do Senhor e feliz? Ou você é só feliz no seu trabalho, na sua faculdade, com seus amigos lá de fora? Tem gente que vem na igreja e não dá um sorriso. Ele não faz uma cara boa. Mas lá no trabalho faz caras e caras e caras e caras. Você é feliz na casa do Senhor, com seus amigos, com seus irmãos? Ana, quando cultuava, não era feliz. Porque Ana entrava e saía do culto fria, engessada, mal-humorada. Você sabia que tem gente que vem na igreja por obrigação? Não sabia, pastora? Pois saiba, existem pessoas que vêm na igreja por obrigação. Alguém coloca uma arma na cabeça delas? Não. A obrigação delas é um costume domingueiro. É domingo, é dia de ir na igreja. Não existe aquela alegria, não existe aquele vigor. Eu vou cantar para o Senhor, eu vou fazer orações, eu vou ouvir a palavra, eu vou encontrar com meus irmãos. Não existe alegria, não existe festa. Não. Por quê? Porque só existe festa no coração de quem cultua quando tem Deus atuante. Quando tem a palavra vigente. Quando o Espírito Santo não está mais atuando, não existe mais alegria. A pessoa não vê a hora de acabar o culto. Não vê a hora de acabar o culto para ir embora, para casa. Para quê? Para quê? Sei lá. Não sei. É apenas um compromisso religioso. É apenas uma obrigação. Porque a mãe vem, porque o marido vem, porque a esposa vem, porque o tio vem, porque alguém vem. Então vem junto, ele é carregado. Só que para o céu ninguém carrega ninguém. Ana subia a Siló e ali ela ficava amarga, triste, aquele momento de alegria, aquele momento de festa. E Ana mal-humorada, abatida, entristecida. Eucana olha para ela e diz, meu Deus, essa mulher não pode ficar assim. Em casa aqui, por quê? Porque Ana não entendia que ela precisava crescer, ela precisava amadurecer. E o primeiro passo para amadurecer é você reconhecer o que você não tem. Segundo, alimenta-se das fontes que você tem. Ana tinha um marido que amava. Essa é uma fonte que ela tinha. Alimentar-se dessa fonte para que ela pudesse galgar aquilo que ela não possuía. Terceiro, ela inclina-se para as emoções. E ela não desenvolve nenhum sentimento crescente. Eu vou conseguir, eu vou orar, eu preciso saber o caminho. Ela começa a se dar às emoções. Começou a ficar irritada, amarga, nervosa, irritada. Primeiro passo, aceite sua fraqueza, sua debilidade. Segundo passo, rejeite emoções exteriores. Forme sentimentos particulares dentro de você. E terceiro, caminhe, cresça. A Bíblia diz assim, que no versículo 8, olhe para o seu irmão e diga assim, você precisa aprender a me acordar. Existe cônjuge que na vida do outro é um peso morto. Peso morto. Por quê? Porque pessoas não acordam pessoas. Não despertam pessoas. Eucana faz a ela algumas interrogações. E ele acorda ela. Que tal você olhar para o seu cônjuge e falar assim, você tem percebido que você não ora mais? Você tem percebido que você não tem mais alegria? Você tem percebido que você não jejua mais? Você tem percebido que Deus não fala mais com você? Você tem percebido aos seus amigos, aos seus irmãos, às pessoas que estão com você? Você tem percebido que essa atitude era algo que você já havia vencido na sua vida?
Mas não. É uma benção. É uma benção. Por quê? Porque está te engordando. Porque está sendo bom para você. Porque está te dando aquilo que você precisa. Mas o que aquela pessoa precisa para melhorar, para crescer, para mudar, não tem condições de você chegar com amor e carinho e dizer, olha, é necessário que nós possamos mudar, nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar, nós estamos definhando, nós estamos retrocedendo. Será que não existe nenhuma pessoa abençoada na sua vida que possa acordar você? Hein? Uma das coisas importantes que os jovens deveriam aprender ao escolher um cônjuge são pessoas que gostam de dizer a verdade. Mas não de uma maneira para ferir, para machucar, mas com amor, para poder despertar, levantar. Tem cônjuge que ele não consegue alertar o outro. Ao contrário, todas as deixas que o outro dá para retroceder, ele está dentro. Hoje acho que eu não vou na igreja. Eu estava pensando isso mesmo. Tudo que ele puder, para poder puxar para trás, ele puxa. Por quê? Porque é um peso morto. É alguém que é carregado a vida inteira. E pobre daquele que carrega, porque ele tem que ser espiritual para ele e para o outro. Quando Eucana viu Ana nessa situação, o que ele fez? Eu preciso despertá-la, eu preciso acordá-la, eu preciso com amor fazer com que ela pense, com que ela raciocine. E ele chega para ela, e a primeira pergunta que ele faz é, no versículo de número 8, por que você chora? Qual a razão de tanta lágrima? O que adianta chorar e não fazer nada, Ana? Você está diante dele, você pode, você ao invés de orar, você chora, 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 e o seu choro não é um choro de alguém que quer mudar, o seu choro é só lamento. Por que você chora tanto e por meio das suas lágrimas você reclama? Aí ele continua dizendo, por que não comes? Por que você está sem apetite? Por que você não consegue participar das nossas festas? É dia de comer, Ana, é dia de nós nos alegrarmos diante do Senhor. Aí ele faz a outra pergunta. Por que está mal o teu coração? Eu percebo que você não é mais doce, que você não é mais meiga, que você não é mais gentil como antes. Você está mal por dentro. Você está fazendo mal a si mesma. Ela é despertada por seu marido, mostrando o estado espiritual e emocional dela. E físico, porque não comer. Será que você tem um abençoado ou uma abençoada do teu lado, que tem despertado você? Ou você tem um outro louco, desenfreado junto com você? Meu marido trabalha, eu trabalho, e o casamento? Não sei, e os filhos também não sei. E vida espiritual, sei lá, nós vai na igreja. Nós é crente. E aí? E aí? Não tem nenhum abençoado que chega e fala, bem, você reparou que nós não faz uma oração junto? A gente faz sexo, a gente divide despesa, a gente ganha junto, mas a gente não faz uma oração junto. É que eu tenho vergonha. Mas você não tem vergonha de ficar nu perto de mim? Como é que vai ter vergonha de fazer uma oração? Hein? E aí? E aí? Bem, você percebeu? Bem, você percebeu? Bem, você... Não tem isso aí, hein? Não tem? Ou bem, você viu? Bem, você percebeu? Ou bem, o amor, ou paixão, sei lá o quê? Vida, corá, não sei. Hein? Acorda. Se diz acorda. Nosso casamento não está bem, nossa vida não está bem. Olhe para as misérias dos seus relacionamentos. Reconheça o que você não está conseguindo frutificar. Por quê? Porque aquele tonto, aquela tonta já acostumou com o meu jeito, então que ele continue na tontice dele.
Hã? Você acha que você se adequar às misérias do seu cônjuge, você de verdade está fazendo o melhor por ele? Hã? De verdade? Eu não quero arrumar briga. Você acha que Deus retrocede quando vai arrumar briga com você? Não. Vamos ver quem que vai ganhar, Deus fala. Vamos ver até onde você vai recalcitrar contra os meus aguilhões da sua vida. Não estou falando para você fazer um ringue do seu relacionamento. Estou falando para você orar, para você buscar um condicionamento, para mudar seu relacionamento, para abençoar aquela pessoa que vive com você. Hã? Pastora, mas vou falar dele, eu também estou mal, então fala nós. Você viu que a gente não ora mais? Fala nós. Você está enquadrado? Fala nós. Hã? Acordou, desperta o outro. Acordou, desperta o outro. Eucana desperta Ana, porque a amava. Quem ama faz com que o outro enxergue as suas misérias. Quem ama faz com que o outro enxergue todos os erros, toda a infrutificação, toda a situação mórbida. Bem, você já reparou que nós só falamos em dinheiro, nós só falamos em trabalho, nós volta para casa e nós falamos em trabalho. Você já percebeu isso aí? Que os nossos filhos não têm vez, que a igreja, os amigos, Deus não tem vez. Vai acordar quando? Falta. Reconhece onde é que está faltando, o que é que está faltando. E ela enxerga isso aí. Aí ele olha para ela e diz assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não te basto, Ana? Não bastava? Ela reconhece isso. Aquilo quebranta o coração dela de tal maneira porque ela percebe que está fazendo mal à pessoa que ela ama. Você sabia que existem pessoas que o coração delas não quebrantam enquanto elas não sofrem? Enquanto Ana sofria, ela nos quebrantava. Quando ela vê Eucana sofrer, quando ela vê o casamento sofrer deterioração por causa do posicionamento dela, quando você vê o seu corpo sofrendo, quando você vê a sua vida, quando você vê seu casamento, quando você vê seus filhos, você acorda. Mas por que não acordar numa palavra, num despertamento? Por que não acordar quando Deus fala contigo? É preciso você permitir que as coisas fujam do controle, que as coisas alcancem uma situação dominante para você despertar? Não. A Bíblia diz assim que Ana desperta e ela, com amargura, versículo 10, de alma, ora ao Senhor e chora abundantemente. Ela não tem condições de dizer nenhuma palavra, ela começa a chorar. Chorar. Ali ela depara-se com a sua miséria, ali ela depara-se com a sua necessidade. E aqui é que não dá tempo de eu descrever, aí tem um segredo muito grande. Deus, eu não tenho. Mas o dia que eu tiver é teu. Não é para mim, Senhor. O dia que eu tiver é teu. O dia que o que te falta, ganhar essa proporção de consagração. E você ficar parando de degladiar, parar de fazer guerra e dizer: Deus, eu quero um casamento abençoado, mas quando o Senhor me der, esse casamento é seu. Deus, eu quero uma alma abençoada, e quando o Senhor me der, essa alma é sua. Ela disse: Deus, eu não tenho filhos, mas o dia que o Senhor me der, esse filho será seu. E ela vota. Ela faz um voto de consagração, ela faz um voto de entrega. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der, vai ser seu. Para eu passar adiante, assuma o que você não pode, não consegue, não faz. E não fique igual criança no playground, não. Se distraindo e se bancando no que você faz de bom. O que você faz de bom, Deus passou por ali. O que você não consegue, a sua miséria é onde Deus está. Não esteja onde Deus esteve, esteja onde Deus está. Onde Ele quer marcar um encontro com você. É ali nas suas necessidades, é ali naquilo que você não pode, é ali naquilo que você não consegue, que Ele está ali para te ajudar, para te socorrer, para melhorar a sua vida. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em Gênesis, capítulo 25, você sabe de quem que eu estou falando?
Quero falar de uma miséria. Gênesis capítulo 25. Quero falar de Jacó. Eu quis falar sobre Ana, sobre pessoas que não reconhecem, não aceitam, não entendem naquilo que não é bom, naquilo que não frutifica. Enquanto eu não sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa nervosa. Ah, mas eu sou nervoso, mas eu sou uma pessoa que vou atrás, que cuido, está doente, não interessa. Uma coisa não substitui a outra. Para de ficar você mesmo dando o seu resultado. Porque você vai chegar no céu, Deus não vai deixar você fazer a conclusão. Aí você vai se dar mal. É isso que nós temos que entender. Nós mesmos nos conformamos. Eu não sou um bom marido, mas eu sou um bom pai. Os filhos vão casar, e aí? É isso que você precisa entender. É isso que Ana tinha que entender. Ela tinha um bom casamento? Tinha, mas não tinha filhos. Ela tinha que aceitar isso. Eu sou estéril, vou batalhar para poder melhorar essa situação, mudar a situação. Não adianta ficar, eu não tenho, e ficar dentro daquela situação. Ou então disfarçar. Eu quero falar agora sobre uma miséria. Uma pessoa que, vamos dizer o seguinte... Ana alcançou a mudança, mas esse personagem, não sei o quanto que você de porcentagem daria da mudança dele. Eu sei que no final da vida dele, ele disse para Faraó, os meus dias foram poucos e maus. Então ele não morreu muito feliz da vida, não. De quem que eu falo? De Jacó. Jacó era um menino, você vê aí no capítulo 25, versículo 28, que ele não era o querido do pai. E na época, uma família paternalista, onde o pai ele tinha muito mais função do que a mãe, era o objetivo de todo filho agradar o pai. E você vê a situação dele. O pai amava mais o irmão, porque o irmão era de caça, era do campo. E Jacó era mais caseiro, uma pessoa mais tranquila. E a Bíblia diz assim, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. E Rebeca amava Jacó. Então ele sofria de uma rejeição. Então, por receber amor da mãe, ele começa a criar um elo muito íntimo com a mãe. Ao invés dele resolver o problema de rejeição para com o pai, ele se dedica totalmente à mãe. A mãe era mãe e pai dele. E a Bíblia diz assim, que a mãe havia recebido do Senhor uma direção que o que nascesse em segundo lugar iria estar acima do primeiro. E a mãe foi dar um jeitinho para poder arrumar a situação. Ela escuta atrás das portas e ela ouve Isaac dizendo a Esaú, filho, vai lá pegar uma caça do meu gosto, traz e faz um guisado, porque eu acho que eu vou morrer. E morreu nada, né? Exagerado, morreu nada. Aí, naquela época não morreu. Aí você traz uma comida e eu vou te abençoar. Filho, vamos lá. Vou pegar do rebanho, vou fazer o guisado e você vai levar para o seu pai e você vai receber. Mas mãe, o meu irmão é cabeludo, de braço cabeludo, corpo. E eu sou lisinho. Não, já pensei em tudo. Já pensei em tudo. Cuidado quando pessoas pensam por você. Vou dizer uma coisa para você. Prejudicar os outros, eu acredito que não tanto, porque ninguém vai te levar a sério mesmo. Mas se você é uma pessoa volúvel, você se prejudica um bom tanto. Que lindo! Cinza! Você não achou lindo, maravilhoso, poderoso, absoluto, magnífico? Vamos aí os adjetivos. Fulano, olha azul, que lindo, maravilhoso, melhor que o cinza, digno, Todo ser humano que não cuida de suas mazelas, de suas misérias, de sua identidade, todo ser humano que não cresce, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu tenho esse problema de rejeição, eu sou inseguro, eu sou medroso, eu sou inconstante, vai cuidar da tua doença.
Você tem Cristo. Vai ficar um crente falando em línguas estranhas, evangelizando, pregando, instável, inconstante o resto da vida. Vai cuidar desse problema seu. Vai crescer, vai melhorar, vai progredir, vai cuidar. Jacó não cuida. Não. No capítulo 27, ele diz assim para a mãe no versículo 12. Porventura me apalpará o meu pai. Abriu? E serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. A mãe havia dito no versículo 8, eu estou te mandando. Ela disse assim, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ele não tinha identidade, ele não tinha reação, não tinha nada, o negócio dele é obedecer. Ele era totalmente dependente da cobertura da mãe, da opinião da mãe. Só que ele sabia o que era errado. Ele diz, eu vou trazer sobre mim maldição e não bênção. Ele era consciente do erro. O que acontece com pessoas que se tornam dependentes de outras pessoas? Pessoas que não têm uma identidade própria. Pessoas que não conseguem ter o seu curso, ter uma história, ter a sua vida. Pessoas que não conseguem reconhecer os males que ela teve no ventre, na infância, na adolescência. E hoje ela joga tudo debaixo do tapete e vai viver a vida, abduzidinha. Não estou dizendo que é o caso de Jacó, mas o que acontece com esses crentes que ficam abilolados quando eles prosperam? Rejeição, complexo de inferioridade. Aí quando eles têm um gato para pegar pro rabo, pronto, meu irmão, a coisa fica feia. E aí? São pessoas doentes, que não conseguem compreender, não conseguem enxergar, não conseguem marcar um encontro com suas mazelas. Isso é cristianismo. Quando Tiago diz assim, transforma a vossa alegria em tristeza, a vossa festa em pranto, enxergue a sua miséria. Porque a necessidade de você orar, de você falar com Deus, dizendo, Senhor, aquilo que Davi ora no Salmo 139, Deus, olha para mim e vê o que não tem te agradado. Olha para mim e quanto tempo faz que você não faz essa oração? Mas para que, né, fazer essa oração? Você está com saúde. Você tem tudo que você quer, a família que você quer. Seus filhos não te dão trabalho. Você é domingueiro. Por que você vai fazer isso? Vou mexer? Isso não. Pois é. Se você não tiver o Espírito Santo trabalhando em você no dia do arrebatamento, você não sobe. Se você não tiver uma obra atuante e vigente no dia da sua morte, você não sobe. Não vai. Vai para o buracão. Por quê? Porque o que me garante como salvo, o que me garante como salvo é a obra do Espírito Santo me purificando, me transformando. É o fogo, é a paixão, é a obra da palavra poderosa dentro da minha vida e do meu coração. Jesus expõe isso em Mateus, na parábola das virgens. Ele diz, aos 5 tinha óleo, mas não o suficiente. O que é? Domingueiro, abençoado, prosperado, que é mais ado? Mais infernado também. Não tinha o céu atuante, próspero dentro dele. Não tinha mudança de vida. Não frutificava, não melhorava, não mudava. Existem pessoas que têm a sua cartilha própria, não? A Bíblia? Gosto. Mas amo a minha cartilha. Na minha cartilha eu coloquei os meus 10 mandamentos. Se eu for aos domingos, eu sigo isso aqui. É isso que eu sigo. E aí? Onde é que fica Jesus? Paulo preocupado com isso, dizendo assim, muito cuidado, que existe outro Jesus, existe outro Espírito e outro Evangelho. Cuidado, o Jesus que você pode estar seguindo não é o Jesus dono do céu. O Espírito Santo que você diz que tem, não é o Espírito Santo que santifica, que luta contra a tua carne e que te produz santidade.
E o evangelho que você tem pode não ser o evangelho transformador, o evangelho que te mostra a sua verdade. É isso que nós precisamos compreender e entender. Maturidade, um caminho desértico, porque ninguém quer crescer, ninguém quer melhorar, ninguém quer mudar. Todos nós estamos conformados com a nossa situação. Mudar para quê? Melhorar para quê? Para quê? Para que nós possamos entrar no céu pelas portas, diz em Apocalipse. A Bíblia diz assim, versículo 13: e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Obedece a minha voz. Ele era impossível com que ele não obedecesse à mãe, porque ele não existia. Quem existia era a mãe. Pessoas dependentes de outras pessoas não existem. Só existe aquele que ele é dependente. O que ele manda, faz. O que ele quer, faz. Você é dependente de pessoas? Você não consegue enxergar que muitas vezes naquilo que ela te conduz está errado? Naquilo que ela te apoia está errado? De quem temos que ser dependentes? O que te faz dependente de pessoas? O que te faz dependente de situações? O que te faz dependente? A Bíblia diz assim, que ele sai da dependência da mãe, capítulo 29, vai para a dependência da mulher. Você acha que em um mês, uma pessoa consegue amar a outra de paixão, de loucura? Em um mês? Gente carente é assim. Gente carente é assim. Gênesis 29, quando ele vê Raquel, ele apaixona por ela. Ele ama ela de loucura, de loucura, de loucura, de loucura. E ele faz uma proposta quando o sogro fala para ele: você não pode me servir de graça, trabalhar para mim de graça, que ele trabalha um mês de graça. Ele fala: não, eu quero ser servo. Eu quero ser servo. Eu quero te servir 7 anos para casar com a tua filha. Ele era parente do homem. Ele mesmo se coloca numa situação diminuta. Pessoas carentes e dependentes nunca conseguem assumir uma posição, nunca conseguem alçar, nunca conseguem avançar. Sempre estão se colocando numa situação diminuta, sempre manifestam. E aí o que acontece? Não estou falando que é o caso de Jacó, não. Aí o que vai fazer? Vai fazer às escondidas, vai fazer pelas costas. Quando vai colocar os seus demônios para fora, é uma coisa dentro de mim. Por quê? Porque não trata, não trabalha, é um poço de problemas. Eu quero dizer uma coisa para você: muito cuidado com gente muito boazinha. Muito cuidado. Gente muito boazinha, gente muito boazinha, que tudo que você quer, tudo... Cuidado, cuidado. Mostra a tua cara. Mostra a tua cara. Por quê? Porque se não faz na sua frente, é porque tem muita coisa feia. Se não dispõe com você, se não mostra, se não fala, se não contraria, é porque a coisa é feia. Não existe ninguém bonzinho. Não existe. Não existe ninguém que está... Não existe isso aí. Eu tenho a minha maldade, você tem a sua, mas a questão é: você tem que enxergar a minha. Essa é a situação. Ou será que você ou eu somos perfeitos 100% do tempo? Não, senão nós já era para ser anjo. Então eu andava mais, eu voava. E você também. Agora a questão é, ali tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe. Hein? Tá bom, marido. Tá bom, marido. Tá bom, marido. Não, vamos conversar. Vamos colocar os pontos. Peraí, para tudo. Tá tudo errado. Não é assim, a coisa tá errada. O que acontece? O carente é assim. Quando ele vê Raquel, ele acha ela linda, ele se apaixona por ela. Desvios emocionais. Pessoas que são dependentes de outras pessoas, pessoas que sofreram rejeição e não cresceram e não trataram, o que elas vão fazer? Elas vão se dedicar 100%. Você já viu gente abduzida? Começa a fazer academia, só fala em academia.
Ganha nenê, só fala em nenê, 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 nenê. O filho está adolescente, só fala adolescente, adolescente. Não. Foco, só tem um foco. Só tem um foco. Só tem um foco. Está trabalhando, só fala trabalho, trabalho, trabalho. Por quê? Porque são pessoas que elas têm disfunções. Elas têm disfunções emocionais. Elas não conseguem viver a vida. Elas vivem projetos. Elas vivem situações. Por quê? Porque sofreram uma situação indevida, sei lá quando. E então o que acontece? Ela tem uma dedicação. E aí as pessoas, porque a maioria de nós somos ignorantes, as pessoas dizem, como você é dedicado. Não é verdade? Como você é uma mulher dedicada. Sua casa sempre limpa. Só na casa e nas outras áreas. O menino sujou, derrubou um grão de arroz, a casa cai. Disfunção emocional. E aí o povo elogia. Ó como você é trabalhador. Ó como você é batalhador. Ó como você é isso. Só uma coisa. Só uma coisa te envolve. Só uma coisa te abduz. Abduzido. Desequilibrado. Só que é bom para aquele que está em volta. E qual é o problema? Se você está maluco. Se é bom para mim, eu vou desfrutar do que é bom para mim. Você está maluco, o problema é seu. Onde está alguém que diz, escuta, você não percebe que você tem abduções, você tem focos exagerados. Quando você tem um foco, você só fala nisso, só pensa nisso. Você não percebe isso aí? Por quê? Porque você tem um problema, você precisa procurar ajuda. Você não precisa saber que é problema. Você só precisa falar, você tem um problema. Você só fala nisso, você tem um problema. Quando ele olha a Raquel, ele apaixona por Raquel. Por quê? Ele sofria de disfunção. E ele olha para o sogro e diz, eu vou ser servo, vou trabalhar. Ele mesmo disse quantos anos ele ia trabalhar e o que ele ia fazer. Eu vou nem ser filho, não vou ganhar nada, só o que eu como, eu vou ser servo. Dedicação exacerbada. Ai, como eu sou. Olha, eu sofro tanto, porque eu não posso ver uma coisa fora do lugar. Eu sofro tanto, porque quando eu estou fazendo um projeto, eu não durmo, eu não como. Eu sou uma pessoa muito dedicada. Você é desequilibrado, não dedicado. E as pessoas ao redor dizem, eu não sou assim. Como você é, como você é. Quando nós não enxergamos as nossas necessidades, as nossas fraquezas, nós seremos e teremos disfunção. Você já viu pessoas que o mundo dele é a família dele? Aí você diz, que pessoa dedicada. Que pessoa dedicada. Que esposa dedicada. Os filhos, a família. Aquela mãe está sufocando. Aquela mãe, o filho não vê a hora de estar pelas costas dela para fazer alguma coisinha errada. E aquela mãe, e ela se acha super mãe. Teve lá um trauma lá na vida antiga, não teve pai, não teve mãe, a mãe morreu, e a família, meus filhos são perfeitos. Não existe isso. Tem disfunção, mas não enxerga. Quando ele olha para Raquel, ele falou, meu mundo, minha vida, minha essência, meu Deus, minha paixão. Eu vou servir 7 anos por você, e eu vou mais longe ainda. E os frustrados que faz do serviço da igreja, meu mundo, meu céu, meu Deus, meu Senhor. Eu sou diácono. Eu sou intercessora. Disfunção. E tem gente louco, você quer encontrar gente louca na igreja. Por quê, pastora? Porque Deus escolhe os loucos. Não é isso que Paulo fala? Só que ele vai trazendo sanidade para a gente, não é? Ele vai fazendo com que a gente encontre o eixo, não é verdade? Ele vai fazendo o quê? Fazendo com que a gente cresça, com que a gente melhore. É isso que Deus faz conosco. É assim que Ele nos ensina. E então ele olha para Raquel e ele diz assim, vou servir 7 anos. Versículo 20 do capítulo 29, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, ele mesmo que quis. E estes pareceram ainda como poucos dias, perante muito que amava. Poucos dias. Está lá quase se acabando, quase destruindo em cima do trabalho.
Às vezes acha cansativo, mas às vezes parece que é nada. Não, não é nada, não. Fulano, você vai contrair uma doença. Não, não, e assim vai. Vamos passar para diante, vamos. Falei sobre Ana, que não quis crescer porque prefere as emoções. Escolhe as emoções ao invés do crescimento. Falei de Jacó, que prefere a dependência ao invés do crescimento. Saiu da dependência da mãe, entrou para a dependência da esposa. Quero que você vá para nós terminarmos e orarmos um pouco em Lucas 22. De quem que eu falo? Pedro, ao invés de amadurecer durante os anos que teve com Cristo, só amadureceu depois sem Cristo, ou seja, longe quando Cristo havia morrido. E ressuscitado, aí que ele resolveu amadurecer. Mas enquanto estava com Jesus, para quê? Tem falta de pão, ele multiplica. Tem morto, ele ressuscita. Minha sogra ficou doente, ele vai curar. Para que crescer? Para que crescer? Por que gente muito abençoada é infantil? Generalizando? Não. Tem gente abençoada que é pessoa que galga o crescimento. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Por quê? Que a maioria das pessoas abençoadas são infantis, espiritualmente e emocionalmente. A maioria, por quê? Por causa do conforto. O Deus do conforto. Pedro estava ali numa boa, meu irmão. Tinha que pescar peixe, agora não precisava pescar mais. Multiplicava. Tinha que trabalhar para comprar pão, agora não precisava mais comprar pão. O pão multiplicava. A sogra ficou doente. Jesus curava. E assim, coisa boa, vida boa, meu irmão. Vida boa, só benção, só benção, só benção. Só benção, hein? Só benção. Aqui, do meu lado, só benção. Só benção. Crescer para quê? Chorar, enxergar miséria, enxergar que eu tenho uma autoconfiança negativa, enxergar as minhas fraquezas. Para que isso aí, meu irmão? Minha vida é uma benção. Para que esse negócio de espiritualidade? Jesus olha para ele na ceia e diz assim em Lucas 22, Simão, Simão, eu preguei sexta-feira. Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Se você escutasse isso do Senhor Jesus, o que você faria? Se você não faz com as mensagens, você não vai fazer nada. Você não faz nada com a pregação, você não ia fazer nada, porque a palavra é o próprio Senhor. É aquilo que o Senhor explica para o rico. Tem os profetas, tem a palavra, tem os pregadores. Se não muda, vai mudar. Se você ressuscitar e for pregar para eles, não vai, rico e Lázaro. E aí? A questão é, Jesus olha para Pedro e fala que Satanás queria e que ele não era convertido e que ele precisava... O que você faria? Pastor, eu ajoelharia aos pés de Jesus. Pode fazer essa noite. Se você tem desvio como Ana, desvio como Jacó, desvio como Pedro. Pode fazer hoje. Prostrar-se e dizer, Senhor, eu reconheço que como Ana, eu sou uma pessoa que não reconheço que eu não tenho, e eu disfarço, ou eu vivo amargurado. Eu reconheço que como Jacó, sou dependente de pessoas, eu sou uma pessoa que tem disfunção, eu foco muito. Ou então como Pedro, eu não consigo reconhecer minhas fraquezas, admitir que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Eu sou muito autoconfiante, e essa é a minha miséria. Eu confio no meu braço, na minha carne, eu confio na minha pessoa, eu confio, eu boto o peito e vou embora, derrubo tudo. E dá certo. Mas para entrar no céu não é assim. Não é no peito e na raça. Não. A Bíblia diz assim que Pedro olha para Jesus e diz assim, eu estou pronto. Por que as pessoas têm o costume de estar contentes da maneira que elas vivem ou do jeito que elas estão? Por quê? Porque não são pessoas ambiciosas. O pastor só falou uma palavra aí, ó. Glória a Deus, aleluia. Estou até arrepiada, ambição. Sou uma pessoa ambiciosa, pastor. Eu quero. Eu falo de uma ambição santa, vamos dizer assim. E você querer ser parecido com ele.
a imagem dele, a semelhança dele. Essa ambição que é a ambição das Escrituras. O crescimento é a maturidade das Escrituras. Porque nós aprovamos, gostamos, estamos fechados com o nosso jeito. O crente xinga, tem crente que xinga, palavrão até, continua xingando. Tem crente que mente, continua mentindo. Tem crente soberbo, continua soberbo. Tem mulheres que se bancam na luxúria, que gostam de ser bonitas, mas não para os seus maridos, tá? Gostam de luxúria, continuam. Tem maridos que paqueram, que cobiçam, continuam. Pergunta dessas turmaiadas aí, quem é que vai para o céu, irmão? Hein? Pedro não conseguia enxergar nem com a palavra, ele só conseguiu enxergar com a dor quem ele era. Será que eu e você queremos, por meio da dor, enxergar as nossas falhas? Se for preciso, não tem problema nenhum, não é verdade? Ele diz, eu estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Era verdade? Pois é. Se você ouvir você, 100% do que você diz para você é mentira. Só o Espírito Santo tem coragem de dizer a verdade de você para você. Olha como eu fiz bom e direito. O diabo diz, é verdade, você é bom mesmo. O Espírito Santo podia ter sido melhor. Olha, Satanás, você está aqui falando no meu ouvido para poder me diminuir. Porque quem é o Espírito Santo para ele é aquele que aplaudiu ele. Agora, quem é o diabo é aquele que falou, não, você errou nisso, nisso e nisso. Aí ele troca tudo. Troca tudo. Só o Espírito Santo tem coragem de te confrontar. Interessante, pastora. Eu escuto a palavra, o Espírito Santo não me confronta. Tá mal. Terra chamando. Terra chamando. Só o corpo está na igreja. O coração já foi embora. Deus fala sobre isso. Jesus repete que esse povo se aproxima de mim, com seus lábios me louvam, mas o seu coração já foi. Se o Espírito Santo não te confronta, não diz as verdades para você, já foi. Agora você tem que voltar, você tem que se arrepender. Você tem que falar, Senhor, fala comigo, confronta as minhas mentiras, fala para mim as verdades, me mostra, me convence, me transforma. Se você não é confrontado pela palavra, tem alguma coisa errada contigo. Tem alguma coisa errada com você. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus exorta e castiga quem Ele ama. E quem Ele tem por filho. Eu sempre digo isso para você. Se você não é envergonhado, não é confrontado, não consegue enxergar a palavra, fica abduzão, abduzido. Tem gente que, eu estou pregando aqui, ele não está aqui, meu irmão. Ele está em tudo quanto é lugar, menos aqui. Menos aqui. Como é que o Espírito Santo vai falar com ele se é corpo presente? Pedro não conseguia enxergar os seus erros, só ouvir a palavra. Aí Jesus olha para ele e diz assim, te digo, Pedro, no versículo 34, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Aí pegou, hein? Aí pegou, hein? Confesso, companheiro, mártir, morrer a negá-lo. Esse era Pedro. Esse era Pedro. Quem pode dizer quem sou eu, não é quem convive comigo. Quem pode dizer quem sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso em Coríntios, que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E o Espírito que há em mim, ouve do Espírito Santo e pode dizer sobre mim. Nossa, como você é uma pessoa arrumada, bonita. Como você é uma pessoa magra. Uma pessoa o quê? O que você quer ouvir? Nossa, como você é uma pessoa inteligente. Como você é uma pessoa que se veste bem. Mas vai olhar dentro da alma, é o sepulcro caiado. Está de trapos, está imundo. Está sem sabedoria, sem discernimento. Qual é a verdade que você quer ouvir? O lado de fora ou o lado de dentro?
sai de casa, olha no espelho, põe a boa camisa passada, arrumada, a calça, o sapato. Algumas pessoas usam combinando e passa o seu batom, as mulheres, e arrumam seus cabelos. E do lado de dentro, como é que tá as coisas? Hã? Como é que tá as coisas do lado de dentro? Hã? E aí? Como é que você está do lado de dentro? Só o Espírito Santo pode te dizer. E Ele tem te dito. E Ele tem te dito. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você fale com Deus. Todos nós precisamos de mudança. Só que o crescimento, a maturidade é uma jornada, um caminho desértico. As pessoas evitam amadurecer, evitam crescer. Nós temos uma tendência muito grande a termos uma igreja 100% infantilizada nos anos seguintes. Já temos grande parte da igreja infantilizada. Crentes ensinados errados, direcionados errados. Quando Jesus chamou você, Ele chamou você para mudar você. Ele não chamou para passar a mão nas tuas costas, te dar tapinhas. Não. Ele te chamou para transformar você. Ana recusa crescer, enquanto olhava para aquilo que sentia. Enquanto não assumia a sua perda, não assumia que não era o que não tinha. Jacó se recusa a crescer, passando de mão em mão. Pedro recusa-se a crescer, a amadurecer diante da palavra pregada para ele. E assim muitos de nós recusamos a amadurecer por termos medo de enxergar as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Recusamos a crescer porque sempre a dependência foi algo que nós conhecemos como parte da nossa identidade. Recusamos a crescer quando não olhamos para a palavra, não temos observado o que Cristo tem falado conosco diariamente. Espírito Santo de Deus, presente do céu, dai-nos mais de Ti. Dai-nos mais de Ti, dai-nos mais de Ti. Espírito Santo, ouça a oração dos que quebrantam. Ouça a oração, meu Deus, daqueles que se colocam debaixo da palavra. Se colocam dentro da palavra. Oh, Senhor. Quanto de doença tem impregnado no meio dos seus. Pessoas que insistem a não enxergar sua falência. Pessoas que insistem a não libertar-se das dependências humanas. Pessoas que insistem a não receber a Tua palavra, os Teus avisos, a Sua direção. Venha nos lapidar, Senhor, venha nos moldar. Renova-nos.